Então, pessoal, vamos calcular aqui o limite dessa função. Então, aqui eu chamo a atenção para vocês do seguinte, que aqui tem um negativo e aqui também o x tende a menos 3. Então, muito cuidado quando tiver esse negativo aí, esse sinal de menos, porque isso aí confunde muito os alunos. Então, o que acontece? Eu vou fazer aqui, logicamente, você tem um limite de uma divisão. Tá? Então, você tem que aplicar a propriedade dessa divisão, ou seja, você tem que aplicar o limite no numerador e o limite no denominador. E depois, aplicar o limite no x ao quadrado e no 1, assim como aplicar o limite no x ao quadrado aqui e no mais 5. Então, você tem que aplicar as propriedades do limite. Eu vou fazer rapidamente só na substituição. Então, o que a gente faz? Quando eu aplico o limite na função, quando o limite em x ao quadrado, quando x vai a menos 3, significa o quê? Então, eu vou colocar no lugar do x, ele vai tender a menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. Fabiane, por que você colocou esse parênteses bem aqui? Porque, mais uma vez, chama atenção, esse x tende a menos 3. Então, esse negativo tem que vir ao quadrado, porque o x todo está elevado ao quadrado. Então, todo menos 3 tem que ser elevado ao quadrado, por isso tem esse parênteses. E aí, Fabiano, quando eu aplico o limite em menos 1, cara, isso é limite da constante, é a própria constante, dividido por quem? Atenção, tem o menos, ó. Então, esse menos eu vou conservar aqui. X ao quadrado, então todo o x tem que elevar ao quadrado. Portanto, fica menos 3 ao quadrado. Beleza? E aí, o que acontece? Mais 5. Pronto. Beleza. Beleza pura. O que acontece agora? Eu fico com 9, negativo dentro do parênteses elevado a número par, tá? Negativo, menos 3 elevado a 2, dentro do parênteses. Então, fica mais 9 com menos 1, dividido tudo isso por menos que está do lado de fora. Então, você vai ter que conservar esse parênteses. E esse cara, que é o menos 3 elevado ao quadrado aqui também, vai se tornar positivo, mais 5. Para finalizar, eu vou finalizar aqui embaixo. Então, 9 menos 1 já deu 8 lá em cima. E aí, pessoal, ó, menos com mais. Por isso é que eu deixei esse parêntese aqui ainda, para poder fazer esse jogo de sinal aqui. Claro que se você quisesse fazer mais rápido, você poderia. Então, isso vai ficar menos 9 mais 5. Então, isso aqui vai ficar 8 dividido por menos 4. Fabiano, eu paro aqui? Claro que não. Simplifica, meu amigo. Ó. Então, mais 8 com menos 4 está dividindo. Então, sinais contrários na divisão dá negativo. E 8 dividido por 4, isso aqui eu vou ficar com 2. Portanto, o limite da função vai a menos 2, quando o x vai a menos 3. Então, pessoal, agora, para resolver essa questão aqui, tá? Se você aplicar o limite nessa função, aplicar as propriedades do limite nessa função, você vai encontrar 0 sobre 0. E aí é um problema para a gente, nós temos que fugir desse problema. Então, o que você tem que fazer? Você percebe aqui, ó, que o 4 mais x está todo ele elevado ao quadrado. Então, eu posso expandir esse termo. Então, eu vou fazer ele aqui ao lado, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 4 mais x elevado ao quadrado. Então, você pode fazer com calma. 4 mais x vezes, tá? 4 mais x. Então, aqui a potência está me dizendo que o 4 mais x tem que ser multiplicado 2 vezes. E aí, pessoal, não cometa um erro que muita gente comete. Aqui você tem que fazer 4 vezes 4, 4 vezes x. X vezes 4 e x vezes x. Todo mundo com todo mundo você tem que distribuir. Então, eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com 16, tá? Mais 4x. Então, essa aqui é o 4 vezes 4 e o 4 vezes x. Me rendeu esse resultado. Beleza. Agora, mais 4x mais x ao quadrado. O que é isso, Fabiano? Agora é o x vezes 4, tá aqui, e o x vezes x. Tá aqui, x ao quadrado. Tudo positivo, porque aqui todo mundo é positivo e na multiplicação mais com mais dá mais. Então, Fabiano, quer dizer que esse 4 mais x ao quadrado equivale a 16 mais 8x, exatamente, ó, 4x mais 4x mais x ao quadrado. É o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Portanto, pessoal, então agora
Ao invés de escrever 4 mais x ao quadrado como está aqui, eu vou escrever esse termo expandido. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, eu vou ficar com limite de quem? Vai lá, ó, então 16 mais 8x mais x ao quadrado menos 16. Que menos 16 é esse? Esse cara aqui, ó. Joguei ele aqui. Dividido por quem? Dividido por x. Pronto. Maravilha. Quando o x tende a zero. Então, eu vou continuar aqui embaixo. Pessoal, olha aqui que bacana. Ó. O 16 positivo com 16 negativo. Então, isso me ajuda a finalizar a minha conta. Então, expandindo esse termo, eu consegui cancelar esse 16 negativo que estava aqui. Então, agora eu vou ficar com o quê? Limite, tá? Não esqueçam aí do x tendendo a zero. Então, eu vou ficar com 8x mais x ao quadrado dividido por x. Esse foi o termo que sobrou. Beleza, maravilha. Então, agora o que eu posso fazer? Cara, aqui você pode fazer de inúmeras maneiras. Uma você pode fazer é colocar o x aqui em evidência. Colocando o x em evidência, você vai cancelar com esse x de baixo. Uma alternativa. A outra é você quebrar isso aqui no meio, tá? Como é soma, então esse x ele é o denominador tanto para o 8x quanto para o x ao quadrado. Então, é isso que eu vou fazer. Então, limite de x tendendo a zero. Então, vai ficar 8x dividido por x mais x ao quadrado dividido por x. Maravilha, Fabiano, maravilha. Isso aí, agora, como aqui é um 8 multiplicado com x e tem uma divisão por x, eu posso cancelar x com x, ó. E eu também aqui, ó, eu tenho x vezes x aqui em cima. Não é x ao quadrado? Isso é x vezes x. Então, eu posso cancelar um x de cima com um x de baixo. E aí, minha indeterminação vai embora. Então, eu vou ficar agora assim, ó, limite, tá? Eu vou ficar com limite, quando x tende a zero, de 8 mais x. Foi o que sobrou. Então, aqui eu cancelei x com x, sobrou 8. Aqui tinha um x ao quadrado, eu cancelei um x com x de baixo, sobrou só o outro x. Agora sim, eu posso aplicar as propriedades. Então, aqui é a propriedade da soma. O limite da soma é a soma dos limites. Portanto, pessoal, agora eu fico com o seguinte, ó. Limite em 8 quando x vai a zero. Limite da constante é a própria constante, bonito. Então, 8 mais limite em x quando x vai a zero. Mais 0. Então, isso aqui, resposta, que o limite desta função vai a 8 quando x tende a zero.